Você sabia que alguns carros antigos tinham funcionalidades tão perigosas que hoje seriam proibidas por lei? Imagine dirigir um carro onde o volante é praticamente uma arma letal, ou onde os cintos de segurança faziam mais mal do que bem. Ao longo da história do automóvel, muitas invenções tentaram tornar a condução mais prática ou inovadora, mas algumas delas se tornaram verdadeiras armadilhas mortais com o tempo. No vídeo de hoje, vamos explorar 10 funcionalidades extremamente perigosas que já foram comuns em carros antigos. Algumas delas foram descontinuadas por um bom motivo, enquanto outras caíram no esquecimento com o avanço das tecnologias automotivas. Você vai se surpreender com o que os engenheiros achavam ser uma boa ideia há algumas décadas. Você sabia que nos primeiros automóveis, os painéis internos do carro eram feitos de metal exposto, muitas vezes com bordas afiadas? Isso mesmo. Os designers da época estavam mais focados em funcionalidade e estilo do que em segurança. Os interiores dos carros tinham painéis de metal duro e sem revestimento, e as consequências disso em um acidente eram desastrosas. Em colisões, especialmente as frontais, essas bordas de metal afiado transformavam o interior do carro em um verdadeiro campo minado para os ocupantes. As lesões causadas por esses painéis variavam desde cortes profundos até perfurações graves, em alguns casos sendo fatais. Qualquer impacto dentro do carro, mesmo um simples movimento brusco, podia causar ferimentos consideráveis aos passageiros. Foi só na década de 1950 que os fabricantes começaram a adotar revestimentos mais seguros, como materiais acolchoados e plásticos nos interiores. Isso ajudou a absorver impactos e reduziu drasticamente o risco de cortes e ferimentos. Hoje, os painéis de carro são projetados para proteger, com materiais que deformam de maneira controlada para minimizar danos durante um acidente. No próximo item da lista são os volantes. Os primeiros volantes eram feitos de metal sólido, sem nenhuma consideração para absorver impactos em caso de colisão. Isso fazia com que, em um acidente, o volante se tornasse um verdadeiro perigo para os motoristas. Em colisões frontais, os volantes metálicos agiam quase como uma parede contra o peito e o rosto dos motoristas, causando ferimentos graves e até fatais. Imagine estar dirigindo e, em uma freada brusca, seu corpo ser lançado diretamente contra um volante de metal duro, sem nenhum tipo de deformação ou proteção. Muitos motoristas sofriam lesões no tórax, fraturas nas costelas e traumatismos na cabeça. Esse problema começou a ser abordado por volta da década de 1960, quando os fabricantes perceberam a necessidade de projetar volantes mais seguros. A solução? Volantes que se deformam em caso de impacto. A partir daí, os volantes passaram a ser feitos com materiais que dobram ou colapsam para absorver parte do impacto, reduzindo o risco de lesões graves. Em seguida, vamos falar dos freios de tambor. Os freios de tambor eram considerados a principal solução para desacelerar os veículos. Porém, à medida que os carros ficavam mais pesados e rápidos, os freios de tambor mostraram ser insuficientes. Esses freios funcionam usando uma pressão de atrito entre as pastilhas de freio e o tambor. Mas o grande problema é que, com o uso intenso, eles tendem a superaquecer, perdendo eficiência rapidamente. Quando os freios de tambor superaqueciam, a distância de frenagem aumentava dramaticamente, tornando a parada do veículo imprevisível, especialmente em descidas ou em situações de frenagem de emergência. Outro problema era a distribuição desigual de força de frenagem, o que fazia com que o carro derrapasse, principalmente em estradas molhadas. Esses freios representavam um grande risco, levando a acidentes graves. A solução para esse problema começou a surgir nas décadas de 1960 e 1970 com a introdução dos freios a disco, que são muito mais eficientes na dissipação de calor e na distribuição uniforme da força de frenagem. Nosso item seguinte são os cintos de segurança. Os cintos de segurança são essenciais para salvar vidas em caso de colisão. No entanto, os primeiros cintos introduzidos em carros eram de apenas 2 pontas, o que significava que eles prendiam o corpo apenas pela cintura. A ideia, inicialmente, era impedir que os passageiros fossem lançados para fora do veículo em um acidente, mas o resultado era bem diferente do esperado. Em vez de proteger, esses cintos frequentemente causavam lesões graves na região abdominal e na coluna vertebral, pois, em uma colisão,
Toda a força do impacto era concentrada em uma área muito pequena do corpo. Em alguns casos, esses cintos até contribuíam para lesões internas, ao invés de evitá-las. Como resultado, os acidentes com esses cintos de duas pontas eram muitas vezes fatais. A grande revolução na segurança veicular veio na década de 1950, com a invenção do cinto de segurança de 3 pontas, projetado pela Volvo. Esse cinto distribui o impacto de maneira muito mais eficaz, envolvendo tanto o tórax quanto a pelvis, e mantendo o corpo de forma segura e estável no assento durante uma colisão. A nossa próxima funcionalidade perigosa são os para-brisas. Nos primeiros carros, os para-brisas eram feitos de vidro comum, o mesmo tipo de vidro que se usava em janelas de casas. Isso significava que, em caso de acidente, o vidro se estilhaçava em milhares de pedaços afiados, criando um perigo extremo para os ocupantes do veículo. Em muitos casos, motoristas e passageiros sofriam graves ferimentos faciais e o risco de cegueira era muito alto. Esses para-brisas se tornaram famosos por sua fragilidade. Qualquer impacto, desde uma pequena pedra na estrada até uma colisão mais severa, podia resultar em uma chuva de estilhaços dentro do carro. O perigo era tão grande que, para muitos motoristas da época, usar óculos de proteção era comum ao dirigir. A solução para esse problema surgiu no final dos anos 1920, quando os fabricantes começaram a usar para-brisas laminados. Esse novo tipo de vidro é composto por 2 camadas de vidro com uma fina camada de plástico entre elas. Assim, quando o vidro quebra, ele não se despedaça em fragmentos, mas se mantém preso à camada de plástico, evitando que os ocupantes sejam atingidos. Em seguida temos os tanques de combustível. Era comum que o tanque de combustível ficasse posicionado dentro do porta-malas ou logo atrás dele. Essa configuração representava um perigo significativo, especialmente em colisões traseiras. Como o tanque de combustível não tinha uma proteção adequada, qualquer impacto mais forte poderia danificá-lo, causando vazamento de combustível ou, em casos mais graves, explosões. Esse tipo de design tornou-se notório por contribuir para acidentes catastróficos. Um exemplo famoso é o Ford Pinto, um modelo da década de 1970 que ganhou infâmia por seu tanque de combustível altamente vulnerável. Bastava uma colisão traseira em baixa velocidade para que o tanque se rompesse, resultando em incêndios mortais. A falta de proteções reforçadas tornava o risco de incêndio muito mais alto do que deveria ser. Com o tempo, e depois de muitos acidentes fatais, os fabricantes começaram a realocar os tanques de combustível para áreas mais seguras, como debaixo do carro, e a protegê-los com materiais mais resistentes. Hoje, os tanques de combustível são reforçados e ficam posicionados de maneira a minimizar o risco de explosão em caso de colisão. Prosseguindo com o nosso próximo item: janelas manuais. As janelas manuais operadas por uma manivela eram comuns. No entanto, essa simplicidade escondia um risco potencialmente perigoso, especialmente para crianças. A força necessária para girar a manivela era muitas vezes excessiva, e a falta de qualquer tipo de sistema de proteção significava que essas janelas podiam ser fechadas rapidamente, prendendo dedos, mãos ou até pescoços de crianças. Um acidente típico envolvia crianças que, por curiosidade, brincavam com as janelas e, ao girar a manivela, acabavam ficando com os dedos ou até os braços presos. Além disso, os passageiros adultos, ao tentar fechar rapidamente as janelas, muitas vezes aplicavam força demais, resultando em ferimentos acidentais. Foi só com a popularização das janelas elétricas que esses riscos começaram a diminuir. Hoje, as janelas automáticas são equipadas com sensores que detectam quando algo está no caminho, parando automaticamente para evitar esmagamentos. Esse avanço simples ajudou a prevenir muitos acidentes e trouxe um nível muito maior de segurança para os ocupantes, especialmente crianças. Os carros conversíveis antigos são sinônimos de estilo e liberdade, mas poucos se lembram do quão perigosas eram as primeiras versões dessas capotas. Nos primeiros modelos, as capotas conversíveis eram feitas de materiais extremamente frágeis, como tecido fino ou vinil leve, que ofereciam pouquíssima proteção aos ocupantes. Em caso de capotamento, essas capotas não faziam absolutamente nada para impedir que os passageiros fossem lançados para fora do veículo ou esmagados pelo peso do carro. Além disso, a falta de robustez nas capotas não protegia contra as intempéries. Uma tempestade forte podia rasgar o tecido, expondo os ocupantes à chuva e vento. Mas o problema maior era em acidentes.
Sem a proteção de um teto rígido, os motoristas e passageiros ficavam vulneráveis a ferimentos graves. Com o passar do tempo, surgiram capotas retráteis mais seguras, incluindo as de metal ou com estrutura reforçada, projetadas para proteger os ocupantes em caso de capotamento. Atualmente, muitos conversíveis modernos vêm equipados com capotas rígidas que podem ser retraídas eletronicamente, combinando estilo e segurança. E aí, o que achou dessas funcionalidades perigosas dos carros antigos? É impressionante pensar como a indústria automotiva evoluiu ao longo das décadas, priorizando cada vez mais a segurança dos motoristas e passageiros. Se por um lado os carros clássicos têm todo um charme nostálgico, por outro, é um alívio saber que muitas dessas invenções arriscadas ficaram no passado. Agora queremos saber, você já teve contato com algum desses carros antigos? Já viu ou ouviu falar de alguma dessas funcionalidades? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas histórias. E claro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo curiosidades e informações interessantes sobre o mundo dos automóveis. Até o próximo vídeo!